Salve, salve galera do Palmeiras Online, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua visita aqui no nosso canal. Meu nome é Thiago Gomes e a gente vai falar sobre alguns assuntos aí do Palmeiras em relação a esse período, né, de data FIFA e tudo que aconteceu durante esses dias parados, né, uma grande saudade aí do Palmeiras. Bom, vamos falar primeiro sobre a oferta que o Abel Ferreira recebeu, né? O Abel Ferreira recebeu uma oferta gigantesca da Arábia Saudita, que gira em torno de 105 milhões de reais por ano, por temporada. Ou seja, um pouquinho menos aí de 10 milhões de reais por mês. É muito dinheiro. Obviamente que o Palmeiras não chega nem perto disso, mas o Abel Ferreira decidiu declinar dessa oferta, decidiu seguir adiante no Palmeiras, pelo menos é essa a resposta dele de momento, né, de seguir no Palmeiras até pelo menos terminar o seu contrato e aí depois ver se de fato vai ter o seu contrato renovado aí pelo menos até 2027. Tudo vai depender da vontade dele. Ele está muito bem adaptado no Brasil, né, tem um salário muito bom. Quando ele precisa ir para Portugal, a Leila concede esse benefício para ele, né, de emprestar o avião, o jatinho dela. Então, ele está muito tranquilo aqui no Brasil em relação a isso. Então, é um assunto importante que a gente tem que discutir, já que o Abel Ferreira foi parte fundamental aí dessa reconstrução do Palmeiras e desse monte de títulos que a gente ganhou ao longo aí dessas temporadas. Outro ponto importante é que a CBF escolheu Carlo Ancelotti para ser o treinador da seleção brasileira. Ou seja, o nome de Abel Ferreira circulava assim nos bastidores, mas o comportamento, entre aspas, né, externo do treinador acabou dificultando um pouco as coisas. Então, o Abel Ferreira segue no Palmeiras e a seleção brasileira já escolheu o seu treinador. Então, a gente pode ficar mais tranquilo ainda que o Abel Ferreira não será importunado pela seleção brasileira, pela CBF. Pode ser sim importunado por outras seleções, mas neste momento pela CBF não, porque a CBF já confirmou que vai fechar com o Carlo Ancelotti aí, que chega em 2024, comecinho de 2024. Haverá uma transição de técnicos, né? Então a CBF vai elencar aí um treinador para ajudar nessa transição até lá. E aí, quando o Ancelotti chegar, ele já assume a seleção brasileira e deixa, graças a Deus, o Abel Ferreira em paz. Beleza? Vamos falar sobre um outro assunto que é importantíssimo, que é o retorno do Murilo. Né? O Murilo que teve uma cirurgia meio complicada aí no ombro, ele teve uma lesão difícil, passou por uma cirurgia, passou por um momento ruim, né? um sério obstáculo na carreira, mas essa data FIFA deu para dar uma acelerada aí no processo e o Murilo já está pronto para retorno, está fazendo transição física, muito provavelmente aí contra o Botafogo ele já deve estar de volta, né? O Palmeiras que enfrenta o Botafogo no final de semana, depois de enfrentar o Bahia na quarta-feira, e aí tem o Botafogo, muito provavelmente um duelo que será pela liderança do Campeonato Brasileiro. E o Murilo, graças a Deus, também já está muito bem, está praticamente recuperado. E aí teremos o retorno da nossa zaga, que é a zaga titular, que é o Gomes e o Murilo. Claro que o Luan não comprometeu, né, em nenhum momento, o Luan não comprometeu, mas a gente sabe que o Palmeiras precisa de pelo menos 3 bons zagueiros, né? Então, a dupla titular e um zagueiro reserva. E o Luan entra nessa parte aí, reserva. Quando precisa dele, ele assume, porque o Naves ainda é um bom zagueiro, mas ainda está um pouco despreparado para de repente ser o reserva imediato do Palmeiras. Ainda mais sabendo que teremos aí muitos campeonatos importantes, né? Então a gente tem aí a Libertadores correndo, a gente tem o Campeonato Brasileiro correndo, a gente tem uma Copa do Brasil onde vamos enfrentar o São Paulo, né? Que serão 2 clássicos que desgastam fisicamente e mentalmente. A gente sabe como funciona, né? Que é um clássico contra o São Paulo, que tem um time... o Palmeiras tem uma séria dificuldade em bater no São Paulo, né? Em vencer o São Paulo. Ganhou agora no Morumbi. Mas nesses tempos aí de glórias
do Palmeiras, o São Paulo é um time que bate de frente com a gente. Então, serão 2 jogos dificílimos e ter o Murilo de volta vai ser maravilhoso, né? Primordial para que a gente consiga aí essas vagas e seguir adiante nas competições. Por falar em Libertadores, a Conmebol já confirmou a data do sorteio da Libertadores. Então, o sorteio vai ser no dia 5 de julho, às 13 horas. Então, só recapitulando, o sorteio da Libertadores vai ser dia 5 de julho, às 13 horas. O Palmeiras tem total condição de assumir a liderança do Grupo C e também a liderança do ranking geral da competição. Vai jogar contra o Bolívar no Allianz Parque e aí precisa vencer para conseguir essas 2 condições importantíssimas. Por que ser o líder geral é importante? Porque pode decidir em casa todas as próximas fases. Então o Palmeiras tem condições de decidir em casa, ao lado do torcedor, e a gente sabe o tamanho da vantagem que o Palmeiras tem ao jogar do lado do palmeirense, do lado do torcedor, que sempre lota. O Allianz Parque vira um verdadeiro caldeirão, as torcidas organizadas com bandeiras, com uma festa absurda. Então, é um fator determinante aí para o Palmeiras ter uma vantagem para seguir adiante aí até a grande decisão, se Deus quiser, no Maracanã, já que a final da Libertadores, nós já ganhamos uma Libertadores no Maracanã em 2020 diante do Santos e poderemos ter a condição de jogar mais uma decisão de Libertadores lá no Rio de Janeiro. Beleza? Então, dia 5 de julho saberemos quem será o nosso adversário de oitavas de final. E aí, depois, chaveamento, né? A gente vai ver que lado que vamos ficar aí, né? E só emendando aqui, por falar em Allianz Parque, ainda existe um problemaço, né? Várias discussões públicas aí entre Palmeiras e Allianz Parque, onde, na minha visão, a Leila está extremamente correta em cobrar, né? Em cobrar o Allianz Parque, em cobrar a W Torre em si, né? Porque desde quando o Allianz Parque foi inaugurado, ficou acordado, né? Isso em contrato, de que a W Torre teria que passar uma porcentagem de todos os eventos para o Palmeiras. Durante os primeiros 7 meses de contrato, esses valores foram repassados. Ou seja, até meio de 2015, mais ou menos, esses contratos foram repassados. Mas depois, a W Torre e a Real Arenas, que é a empresa que representa a W Torre nessa organização aí do Allianz Parque, com a comunicação do Palmeiras, enfim, parou de pagar. Então, de acordo com o que a Leila falou e de acordo com o inquérito policial que foi aberto, a Real Arenas deve 128 milhões de reais ao Palmeiras. Então é um valor muito alto, né? Que enfim, deixaram de pagar, foi jogando para frente. E agora a Real Arenas vai ter que pagar porque conseguiram entregar uma notificação, então eles têm até 3 dias para pagar aí esse valor, e se não conseguir pagar vai ter que entrar num outro processo aí de negociação, uma outra questão um pouco mais profunda. Pelo lado da Real Arenas, eles falam que o Palmeiras também deve algumas quantias, né, em relação à alocação do estádio, em relação ao jogar no Allianz Parque. Mas aí, palavra contra palavra, né, a gente não sabe. O importante é que o inquérito foi instaurado e a notificação já foi entregue e a Real Arenas vai ter que pagar. Ou vai ter que propor um acordo, ou vai ter que fazer alguma coisa. E a gente sabe que isso pode gerar, né, uma questão de retaliação. Então, no segundo semestre, o Palmeiras já vai ficar muitos jogos aí do Brasileirão fora do Allianz Parque. Houve até uma informação de que o Palmeiras poderia bancar a instalação da grama sintética na Arena Barueri, para jogar mais vezes na Arena Barueri. Isso vai depender, obviamente, da autorização das autoridades locais lá de Barueri, da prefeitura, enfim, da administração do estádio. Então é bem provável que o Palmeiras mande mais partidas lá em Barueri ou até no interior de São Paulo, pelo que eu fiquei sabendo também. Pode ser que o Palmeiras mande algumas partidas para o interior de São Paulo para privilegiar os torcedores que moram nessa região, né? Que, enfim, a torcida do Palmeiras é muito forte no interior de São Paulo.
Então é isso, pessoal. Hoje essa edição falamos sobre essas questões aí que são importantíssimas, né? O Palmeiras enfrenta o Bahia na quarta-feira fora de casa. Precisa vencer para, de repente, no final de semana, conseguir assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, já que vai jogar contra o Botafogo, que atualmente é o líder da competição. Beleza? Faz o favor pra gente aqui do Palmeiras Online, hein? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai receber todas as notificações dos nossos vídeos, todas as informações necessárias para você ficar muito bem informado sobre o maior campeão do Brasil, tá certo? Um grande abraço, valeu e avante palestra!